Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formula C e hoje vai dar sequência no nosso projeto de gestão financeira pessoal. Esse carinha aqui é um projeto bem grande, tem bastante coisa, numa estratégia bastante profissional, então a gente está fazendo aqui um layout bem interessante, com mecânicas que são profissionais, tem gráfico aqui dentro do user form, tem diversos botões, tem aqui mecânicas de passar o mouse por cima, um monte de coisa super legal, vários controles diferentes, tá? Então, o que a gente fez, onde a gente parou, né? Então a gente está aqui na parte de despesas, né? Então no meu dinheiro de despesas. E a última coisa que a gente fez foi configurar esse multipágina aqui para que ele mostre, né, pra gente a questão, né, de preenchimento, tanto quanto despesa única quanto para despesa recorrente. E dentro da despesa recorrente ele pode acontecer por data final ou por número de recorrências, tá? Então isso daqui vai ajudar a gente a fazer duas estratégias diferentes de mecânica bem bacana no nosso preenchimento, tá? Então o que a gente vai fazer na aula de hoje, né? Hoje a gente vai começar a fazer essas mecânicas aqui funcionarem, tá? Então começando pela mais simples de todas, que é justamente aqui do botão limpar, tá? Então esse botão é importante para a gente poder fazer a limpeza das nossas informações, tá bom? Então como que a gente faz ele funcionar? Vou fazer o seguinte, vou voltar aqui no VBA, volto aqui, olha, nesse botãozinho, e eu tenho que limpar todas as informações que fazem parte daquele multipágina específico, tá? Então, para isso, eu vou só relembrar aqui, olha, você vai ter o seu label, né? Então aqui, opa, F errado, né? Você vai ter aqui, olha, o seu label, né? Alt F11, do seu quadro aqui de busca, tá? De cadastro, na verdade, e aqui você vai ter F4 o despesa, né? Então descrição de despesa, vai ter lá o conta despesa, vai ter aqui, olha, a questão do categoria de despesa. Percebe que a gente já colocou aqui todos os itens, ele tem despesa, né? Alguma coisa a ver com isso ali dentro da caixinha. Isso ajuda a gente para ficar mais fácil agora na hora de usar essas mecânicas, tá? Então por isso sempre deixe organizado esse seu código, sempre use dos nomes para fazer com que fique mais fácil a programação, tá? Então eu vim aqui nos nossos BTs, percebe que vai começando a ter bastante elemento aqui no nosso projeto, tá? E eu vou procurar aqui então o BT limpa desp, né? Então que é esse carinha aqui, olha, que é o que vai limpar a despesa ali pra gente. E por que é importante limpar a despesa? Porque a gente vai fazer ali a mecânica de edição, a mecânica de exclusão, como a gente já fez em outros momentos, pelo duplo clique na lista. Tá? Então, quando você fizer isso, ele vai fazer ali o preenchimento para você dos dados, e depois você vai colocar umledit, né, que está dentro do MD variáveis, com uma linha específica. Esse limpar vai servir para tirar essas informações de lá. Tá? Então, vou dar um foco, with me, e vou dar aqui um end with. Tá? Fez isso, agora a gente vai fazer a limpeza de cada um daqueles carinhas que a gente tem lá. Tá? Então, começando pelos CBs, tá? Então, ponto CB. Então, olha, catdesp. Então, catdesp é um que eu vou limpar. Ponto velho é igual a empty. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer ali. Depois, ponto CB. Então, ó, cat receita não, é outra coisa. Né? Então, conta desp sim. Então, conta desp ponto velho é igual a empty. Ponto CB. Então, estava aqui no conto desp, né? Conta receita. O F conta receita e o F conta receita também não. Esses dois aqui não precisam. São CBs já foram. Ponto TB. E aí eu vou ter que, né, agência ali, né, que faz a busca pra gente. Isso aqui não é importante. Se a agência busca agência também não. Busca conta também não. Conta também não. Ad receita não. Data move, não preciso me preocupar com ele, né. Vou pegar aqui, olha, o data fim receita, o fim rec, pegar aqui o pagdesp, né? Então esse carinha aqui, por exemplo, já é um que já vai entrar lá pra gente, tá? Então vou pegar aqui, olha, tb pagdesp ponto velho é igual a empty, ok? Depois ponto tb, então eu tava lá no data, né? Pagdesp, que é esse carinha aqui. Vencimento recorrente, né? Então esse aqui é um carinha que tem que limpar, ponto velho igual a empty, tá? Deixa eu até pegar aqui para garantir que eu não estou esquecendo de ninguém. Então deixa eu vir aqui. Então, ó, tb desk dep, então ponto tb livre desk deps ponto velho é igual a empty. Depois esse daqui já foi QCB. Aqui, olha, eu tenho dois OBs, né? Então eu vou colocar esse carinha aqui como marcado, que é a condição inicial que eu estou utilizando, tá? Então aqui, ó, despesa fixa, né? Então o OB livre da SP fixa vai ser igual a true,
Então eu já vou colocar até ele aqui. Ponto ob ponto livre desp fixa ponto value é igual a true. Depois cb já foi. Aí aqui eu tenho o dinheiro valor desp. Então vai vir para cá. Ponto tb dinheiro valor desp ponto value igual a empty. Próxima, né? Então vou vir aqui data pag desp, né? Então vamos para cá. Então o data pag desp já está aqui em cima, beleza, já foi feito. Próximo que a gente vai ter aqui, agora dentro do multipágina, né? O multipágina em si, eu vou mostrar então aqui o despesa única, toda vez que a pessoa clicar aqui. Então o multipágina também vai mudar, tá? Então eu vou vir aqui, vou definir um mp, ponto mp, ponto livre despesas, ponto value igual a 0. Tá, então ele vai mudar isso. Você só jogar o OB aqui também por cima. Pronto, para ficar em ordem alfabética fica mais fácil trabalhar depois, tá? Beleza. Depois que ele fez aqui o multipágina, vai vir para esse cara aqui. Então, data vencimento único, tá? Então, vamos vir para cá. Ponto tb data vencimento único, tá? Então, ponto value igual a empty. O vencimento recorrente já foi feito. Eu ver aqui esse carinha aqui, vencimento recorrente. Aqui eu vou ter o fin hack e também vou ter o num hack, tá? Então são os dois últimos aí que eu tenho desse tipo, tá? Então eu já vou pegar aqui, olha. Ponto tb data fin hack ponto value é igual a empty e ponto tb num hack ponto value é igual a empty. E por último, né, eu tenho mais um OB, que é ali o de valores, né? Ponto OB desp fixa, já foi, né? Tem que fazer o outro aqui. Ponto OB desp variável não, hack data ponto value igual a true, tá? Então para ele manter essa estrutura aqui. Fez isso, então ele limpou todas as informações ali para você e resetou a sua janela. Agora o próximo passo é a gente falar que md variáveis ponto l edit ponto value é igual a true, é igual a empty na verdade. Beleza, assim ele vai limpar esse campo e não vai deixar nenhum erro ali para vocês. Essa é a primeira mecânica que a gente faz, mais simples, sem precisar aí se preocupar muito com estratégias aí de trabalho, tá? Então ela é mais tranquila, a gente já fez outras parecidas, ok? Bom, beleza. Fez isso daqui, agora o que a gente vai fazer? O próximo passo é a gente conseguir salvar aqui esse elemento. E para salvar essas informações, eu vou ter que pensar aqui. Eu vou precisar separar o salvamento em 3 tipos. Eu tenho salvamento único, eu tenho recorrente por data e o recorrente por número de recorrências, né, por número de parcelas. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer primeiro o de despesa única, tá? E depois a gente vai mudando isso daqui para fazer sentido aí para vocês como que isso aqui vai funcionar, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vou vir aqui no botão agora de salvar. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que garantir que todos os elementos que precisam estar preenchidos realmente estejam preenchidos, tá? Então, e isso vai vir aqui no nosso receitas e no nosso despesas, tá? Então é assim que ele vai fazer com que você tenha ali essa estrutura de movimentação, tá bom? Então é assim que ele vai mexer nesses dados aqui pra gente, beleza? Então como que a gente vai fazer esse carinha ali funcionar desse jeito, tá? Então deixa eu até tirar esse carinha daqui. Pronto. Quando a gente roda aqui o nosso sistema, você vai ver que aqui, olha, nas contas bancárias você tem uma estrutura ali de valor inicial, né, de cada conta, tá? Aqui, quando ele tiver aqui o meu dinheiro, tanto em receitas quanto em despesas, ele vai ter que fazer a movimentação de cada um daqueles itens, certo? Então aqui nas receitas a gente já fez. No despesas, né, agora ele vai precisar fazer aquela estrutura pra gente de forma mais simplista, tá bom? Então, como que eu vou fazer isso? Vou vir pra cá. Vamos conferir primeiro esses campos aqui de cima, que são fixos, esses não mudam, né? Então eles têm que estar preenchidos ali de uma forma ou de outra. Então vou vir aqui no botão, vou criar uma variável dim variant, né? Então vai garantir que eu tenho essa estrutura. Eu vou deixar aqui também o dim tbs, para colocar como ctr, porque vai ter outros tipos de controles aí também, né? smsforms.controls. Tá.
E depois, quando eu fizer isso, ele vai ficar um pouco mais simples ali para trabalhar. Vamos começar por aqui e depois eu coloco os outros variáveis que eu vou precisar ali ao longo do projeto, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar um foco no próprio formulário. Então, if me and with. Tá? Então, focou ali no próprio formulário. E agora eu vou pegar cada uma daquelas caixinhas lá também para poder fazer a minha estrutura. Tá? Então, começando ali pelas caixas de combinação. Tá? Então, eu vou vir aqui. São duas. Né? Então, eu tenho ACB conta desp e ACB cat desp. Então, essas duas aqui precisam estar preenchidas. Tá? Senão, não dá certo ali pra gente. E aqui não tem nenhuma, então são só essas duas ali no começo. Então, eu vim para cá. if.cd catDesp.value igual a empty, then, and if. E já vou deixar aqui embaixo if.cb conta livre, né? .cb livre conta desp.value igual a empty igual a then, and if. Já deixei os dois aqui para não esquecer o nome do elemento, tá? Então, vou vir aqui, caso esse carinha seja empty, a primeira coisa, v igual a true. Então, já diz ali que ele está vazio, e isso já vai fazer com que eu tenha saída depois desse elemento, tá? Então, isso facilita a nossa vida. O próximo passo é o seguinte, uma vez que ele disse que esse carinha está como vazio, eu quero que ele fique em vermelho aquele fundo. Só que o fundo, pela minha estratégia lá do código mágico, que está aqui dentro do MC Controles, né, no módulo de classe de controles, ele não é na própria caixa de combinação ou na caixa de texto, ele vai ser o elemento secundário daquela caixa. Por isso que eu preciso aqui do CTR, eu preciso criar esse elemento secundário, fazendo ele entender que esse elemento existe e, consequentemente, possa fazer a mudança de cores. Então, eu vou falar para ele o seguinte, set CTR igual a mi.com, nem preciso do mi, né? .controls, e aqui eu vou colocar o nome do elemento. E aí que vem a facilidade, né? Porque como a gente está usando um padrão de nomenclatura, eu sei que o nome de qualquer elemento secundário, seja ele qual for, vai ser justamente o nome do elemento primário, que no caso é cb livre, cat desp, e aí no final underline secundário. Né? Então assim fica mais fácil para eu não me perder com relação a isso. Tá? Então ele criou esse elemento secundário lá pra gente. Depois que ele fez isso, eu vou trocar a cor da fonte dessa caixinha. Né? Então ctr.forColor, forColor, ele não aparece aqui como opção porque você está usando uma variável, não um controle diretamente, tá? Vai ser igual, e aí eu vou colocar mdcores.cor alerta, que é o vermelho que eu estou usando aqui como alerta, por isso do nome da cor, inclusive, tá? Aqui no outro caso, é quase a mesma coisa, tá? Normalmente a gente até copia e cola isso daqui, mas eu estou escrevendo de novo para todo mundo entender o que a gente está fazendo, tá? Então, nesse caso, ele verificou a primeira caixa de texto, vai para a segunda. A segunda é a mesma coisa, v igual a true, porque ou uma caixinha ficou vazia, seta, né? Então o ctr igual a .controls, aí vai aparecer o nome da caixinha principal, que é cb livre, e agora é o conta desp, e aí underline secundário, para dizer que a caixinha é secundária, tá? Lembrando, essa regra que eu estou utilizando aqui não é uma regra do VBA, uma estrutura do VBA, mas sim uma regra que a gente criou e o nosso programa está seguindo desse jeito. Então, o nosso programa sabe disso. Não tenta colocar isso aqui dentro de um código que não tem essa programação, que não vai funcionar. Tá? Então, isso daqui é uma estratégia que é dependente do código mágico que a gente fez lá. Por isso, eu reforço. Se você não viu essa série, volta lá. Boa parte do que a gente está fazendo aqui está aproveitando o que a gente fez lá no começo. Tá? Isso faz uma diferença muito grande e agiliza bastante nossa programação, porque eu não preciso ficar configurando caixinha por conta disso. Tá? Mas lá a gente explicou isso direito. Bom, depois eu faço o seguinte, ctr.forColor vai ser igual a mdcores.coralerta também. Né? Então, beleza, foi as duas caixas de combinação. Agora eu vou para as caixas de texto, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, if.tb, eu vou começar aqui pelo livre DeskDep, que é a primeira caixinha lá, né, que é a caixinha de descrição, né? Então, se essa caixinha .value for igual a empty, then, eu vou deixar aqui um end if, e aí eu vou fazer a mesma coisa, v igual a true, e depois eu vou fazer aqui set ctr igual a .controls, e aí o nome da caixinha principal, que vai ser tb livre DeskDesp underline secundário, e depois o ctr.forColor
vai ser igual a md cores.cor_alerta. Então assim ele já vai fazer aqui a primeira, beleza, até aí tudo bem. Vamos dar uma olhadinha aqui nos próximos, né? Então a gente fez essa daqui, que é a DeskDep, a gente fez a conta Desp, a gente fez aqui a caixa Desp, aí depois aqui, olha, tem despesa fixa e despesa variável. Esse daqui, eu não preciso me preocupar com ele, porque como ele é caixa de combinação, e se você for dar uma olhada aqui, né, ou melhor, caixa de opção, se você for dar uma olhada, a gente já fez uma estratégia que quando ele vem para cá, olha, ele tá, na verdade não fez, vou colocar agora. Ele não está selecionado, então eu vou deixar ele sempre selecionado que despesa fixa, isso facilita a nossa vida, tá? Então eu vim aqui, olha, no User Form Initialize, tá? Então eu vou vir aqui, deixa eu tirar esse caminho aqui, User Form Initialize, e aqui, né, então ele já tem outras caixinhas, eu vou vir aqui, olha, ponto .ob, desp fixa, né, então o recdata já está lá, fixa, ponto value igual a true, pronto. Agora sim, então quando ele vier para cá, meu dinheiro de despesas, né, já vai estar marcado aqui e ele não consegue desmarcar. Então eu sei que um dos dois obrigatoriamente vai estar preenchido, não dá para a pessoa esquecer de preencher esse cara, então não preciso perguntar dele, tá? Por que eu faço assim? Porque senão você tem que ficar trocando a cor, para manter o padrão de deixar vermelho, tem que ficar trocando a cor desses carinhas, e aí dá um trabalhinho um pouquinho maior, então é mais fácil você deixar pelo menos um dos dois marcados, tá? Depois a gente vai vir aqui para o valor e por último aqui a data de pagamento, né? Então são essas duas estratégias. Só que data de pagamento não é obrigatória, tá? Porque a pessoa vai cadastrar e vai ficar pendente de pagamento. Então a pessoa pode colocar essa informação de pagamento depois. Então a data de pagamento eu não preciso fazer ali agora, não devo fazer ali agora, tá? Então vamos lá para o dinheiro, valor, desp. Vou vir aqui, fazer a mesma coisa que eu fiz ali no anterior, né? Então ponto tb dinheiro, valor desp, ponto, value é igual a empty, then, né, então if aqui no começo, né, beleza. Então caso essa caixinha esteja vazia, and if aqui no final. E eu vou falar que v igual a true, set ctr igual, e aí vou colocar o ponto controls, vou colocar aqui aspas, né, tb dinheiro, valor desp, underline, e vou colocar aqui secundário, né? Então fechou aqui, fechou lá, depois ctr.forColor vai ser igual a md cores.cor_alerta, né? Então assim ele fez a caixinha ali do dinheiro, ótimo, perfeito. Então agora a gente fez a parte fácil ali dessa estrutura. Qual que é a parte chatinha dessa estrutura agora? É o que está dentro do multipágina. Por quê? O multipágina ele me permite separar ali as condições, e é por isso que a gente está usando ele, porque assim eu não preciso colocar um formulário secundário ou muitos elementos ali que vão ocupar muito espaço. Só que tem um porém, quando ele tiver selecionado a condição 0, então só vai ter a recorrência única, então a data de vencimento é só a data de vencimento única lá de trabalho. Quando ele estiver na condição 1, né, no valor 1, aí ele vai ter outra estrutura, tá? Então o que eu vou fazer aqui embaixo? Eu vou fazer um if para que ele consiga verificar essa condição. Tá? Então if.mp, e aí aqui olha, livre despesas, que é aquela caixa, ponto velho, igual a 0, then, and if, porque se for 0, ele se comporta de um jeito, se for 1, ele se comporta de outro, tá? Então aqui dentro, eu vou falar para ele o seguinte, então se for 0, quem que eu tenho que verificar? A caixa de data única, né? Então, if.tb, né? Então data, e aí aqui eu vou pegar a data, né, de verificação ali, a data de vencimento, né? Então deixa eu pegar aqui, a de receita, aqui data move, fim receita, fim rec, pagamento de despesa não, vencimento único, tá? Então data vencimento único, esse carinha aqui, ponto velho igual a empty, then, e aí eu vou colocar aqui a mesma coisa que eu estava fazendo nos outros, and if, tá? Então percebe que eu tenho dois ifs, porque eu tenho um elemento dentro do outro lá, funcionando para esse cara, tá? E aí, quando eu fizer aqui essa estrutura, o que eu vou fazer aqui de mecânica, né? Eu vou pegar esse meu TB, né? Então essa minha mecânica ali do TB, e vou pedir para que ele também faça o v igual a true, o set ctr igual a ponto controls, TB, e aí a data, né? Vencimento único, e aí underline secundário. Beleza? Então isso daqui vai fazer com que ele crie esse elemento, e depois o ctr.forColor vai ser igual a mdcores.alerta. Beleza.
Então aqui ele fez, né, essa estrutura para esse caso. Eu já vou deixar aqui, olha, um else, e aqui eu vou colocar uma nota, tá? Então adicionar verificação de despesa recorrente. Tá, a gente vai fazer essa parte aqui depois. Por enquanto eu vou focar só na despesa única, tá? Então despesa recorrente vai sair depois, beleza? Beleza, ele fez isso aqui, ele verificou toda a estrutura, tá? Saiu daqui, né, saiu aqui do bloco with. O que eu vou fazer agora? Agora que eu já passei por todos os elementos ali do único, eu preciso verificar se essa variável v tá true ou tá false. Se ela tiver true, quer dizer que pelo menos uma caixinha ficou vazia e a caixa secundária já está com a fonte vermelha. Então agora eu vou fazer o seguinte: if v igual a true, then go to vazio. Tá? E aqui eu vou deixar já um end exit sub. E aqui eu vou colocar um vazio, 2 pontos, e depois, por último, message box. E aí eu posso, se quiser até manter a padronização, olha, eu posso até pegar aqui de cima, eu tenho a mesma caixinha aqui, olha, mesma mecânica. Então, ó, a favor preencher todos os campos obrigatórios, destacados em vermelho e dados incompletos. Então, é uma mensagem bem genérica, então dá para aproveitar várias vezes essa mensagem, tá? Então, eu já vou pegar e vou colar aqui, só para não deixar diferente, manter o padrão ali de trabalho, beleza? Salvou aqui o código por enquanto, ótimo. Então, a gente fez ali essa mecânica, ele já criou essa estrutura pra gente. Agora, qual que é o próximo passo? Uma vez que eu sei, então, que se ele passou por esse if e não caiu aqui no GoTo vazio, ele está com informações preenchidas, está com tudo preenchido como deve. Pelo menos para fazer o preenchimento ali manual, né? O preenchimento de pagamento único. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso pegar esses dados e escrever lá no Excel. Tá? Então, eu vou dar um foco, o if. E aí eu vou pegar aqui a planilha de despesas, né? A gente não colocou nome para ela. Vou dar um F4 aqui, vou dar um nome, PL Desp. PL Desp, ali, pronto, agora sim. Então, o if PL Desp, porque tudo que eu vou falar agora está lá, é do if, ok? E aí dentro dessa minha PL Desp aqui, o que eu quero fazer? Eu quero primeiro, né? Eu preciso colocar as informações no lugar correto. Então vamos dar uma olhadinha lá na como está essa planilha. Então que é essa planilha aqui, ó. Ele vai ter que escrever nessa condição, tá? Então o primeiro passo é colocar o código ali no lugar correto, escrevendo na linha certa, tá? Então como que a gente faz para que ele pegue essa informação ali da linha correta? Lembra também que eu vou precisar fazer com que ele me permita criar uma estrutura onde eu tenha mais de uma recorrência para o mesmo pagamento, tá? Então isso é importante para a gente. Para isso eu vou criar então uma linha, né, uma variável onde eu salve a linha primeira ali de vazia. Tá? Então eu vou criar uma variável que eu vou chamar de L. Então aqui embaixo, de L as double, tá? Eu também vou precisar, né, então além de definir ali qual que é a linha, eu preciso descobrir qual o número de repetições que eu tenho. Né? Isso é uma variável que a gente vai usar para quando a gente tiver recorrência, mas aqui ela já vai ser um pouco importante para a gente. Tá? Então eu vou falar o seguinte, ó, de R, de recorrências, ou se quiser até, vamos melhorar, vou chamar de REC aqui, para ficar claro para todo mundo que é de recorrências, SW. Tá? E por último, eu também vou precisar de uma outra variável, que eu vou até colocar antes aqui por mania, mas a ordem não faz muita diferença, que é a DT as double. O que é a DT? DT é a data de vencimento. Tá? Então eu sempre uso DT para datas, tá? Mas DT aqui vai ser a data de vencimento, porque ela vai mudando. Então no primeiro mês é a data que a pessoa digitou, nos meses recorrentes, né, vão ser ali dando o offset de mês em mês, tá? Então para acertar isso a gente vai usar essa variável DT e ela já vai aparecer aqui mesmo no preenchimento único, tá? Porque assim fica mais fácil, senão você tem que fazer 2 códigos inteiros diferentes para quando for único e para quando for recorrente. Lembrando, quando for recorrente ele também tem ali uma certa diferença com relação a isso, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, já que você é um preenchimento único, né, eu vou dizer que quando que eu verifico nessa condição aqui do REC, o REC ele vai estar aqui, olha, nessa parte que a gente ainda não fez, porque a gente ainda não falou da recorrência, né? A gente não criou essa estratégia de recorrência. Então eu vou falar para ele o seguinte, eu vou pedir para que ele me apresente, tá? Até vou deixar aqui mais uma data aqui, de DF SW. Pronto.
Então, vou pedir para que ele me apresente esse o meu REC. Tá? Então, se o REC for igual a 0, quer dizer que eu estou falando de preenchimento único, porque eu não fiz nenhum preenchimento nele, que é o caso que eu estou agora, nem mexi com o REC. Então, if REC é igual a 0, igual a empty, na verdade, then REC igual a 1. Tá? Então, assim que ele vai decidir, ele vai escrever esse REC para a condição do pagamento único. Tá? Aí, quem que é o DT? Né? DT vai ser igual à data do vencimento único. Tá? Então, nesse caso aqui, o DT vai ser igual à data do vencimento único. Então, além de fazer essas questões aqui, eu vou fazer um segundo caso. Ó. Else, caso contrário, ou seja, se estava preenchido, então o DT é igual a cdate. E aí, vou pegar aqui, cdate, vou pegar aqui o próprio valor ela, .tbdata, vencimento único, .value. Tá? Então, assim que ele vai pegar essa informação e vai salvar aqui nessa estrutura, ok? E aí, depois eu vou falar o seguinte, uma vez que ele definiu quem que é ali o seu DT, eu preciso definir agora quem que é o meu DF, que é a data final, a última data de cobrança. Então, o DF vai ser igual, e aqui eu vou usar uma fórmula lá do Excel. Para usar a fórmula do Excel dentro do VBA e facilitar a sua vida, você vai usar isso aqui sempre que você quiser, worksheet function, tá? Então, função da planilha, né? Worksheet function, ponto, deixa eu só escrever certo aqui, né? Worksheet function, agora sim, ponto, e aqui vão aparecer todas as fórmulas que estão disponíveis aí para a versão do Excel que você está trabalhando, que o VBA consegue ler, tá? Que é bastante coisa. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu uso essa estratégia, eu vou falar para ele o seguinte, olha, eu quero que você pegue a data inicial, né, que é a data DT, que a gente acabou de falar, né, e dê um offset de alguns meses. Quantos meses? O REC, né, só que vai ser o REC menos 1, porque o primeiro pagamento é justamente na minha recorrência, da minha recorrência no mês que a pessoa colocou. Então tem recorrência, não tem avanço nesse primeiro mês. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou falar date, que faz justamente esse offset. Lá no Excel essa fórmula é a data M. Tá? Então date, e aqui eu vou colocar qual que é a data inicial, né, o primeiro argumento? Vai ser a DT. Tá? Então aqui eu vou começar a partir dessa data e depois, né, disso eu vou pedir para ele fazer o seguinte, vírgula, avança para mim REC menos 1. Então quando ele estiver aqui com 1, porque eu coloquei 1 aqui, ele vai virar 0 aqui. Quando, por exemplo, a pessoa colocou 5 lá na sua recorrência, ele vai fazer 4 aqui, 5 menos 1 para 4, vai avançando 4 meses para você. Então agora eu tenho a data inicial, que é o DT, e eu tenho a data final, que é o DF. Tá? Então assim fica mais fácil para você poder trabalhar, fazendo com que ele faça essa mecânica ali para você. Tudo bem? Bom, próximo passo que a gente vai fazer agora, né? Então, caso você tenha ali o seu LEdit como uma variável fixa, né? Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar identificar qual é a linha correta, tá? Então, caso contrário, vai pegar a primeira linha vazia, tá? Então, eu vou falar para o seguinte, if md variáveis .ledit.value md variáveis .ledit for diferente de empty, não, and if. Então, se for diferente de empty, quer dizer que eu estou fazendo uma edição ou uma exclusão. Na verdade, uma edição, né? Que a exclusão vai ter outro botão para fazer isso. Então, se eu estiver editando, eu quero que ele escreva na mesma linha. Então, L é igual a md variáveis .ledit, tá? Então, isso aqui já vai garantir essa estrutura para você. O próximo passo, né? O caso contrário, o L vai ser igual a .range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto, find what, né, dois pontos igual vazio, look in, dois pontos igual xl, values, look at, dois pontos igual xl, roller. Ou seja, toda vez que você, ponto roller no final aqui, toda vez que você tiver uma mecânica, né, que ele, falei else não escrevi, né? Toda vez que você tiver uma mecânica em que você já tem uma informação de LEdit, você vai usar esse LEdit como referência de linha de escrita. Toda vez que você tiver uma mecânica em que você não tem essa informação, você vai procurar a primeira linha vazia. E a primeira linha vazia, ela vai te ajudar a escrever sempre no lugar correto, tá?
Outra diferença que existe por conta do Edit, né, que é o que vai garantir se você está editando ou criando uma coisa nova, é aquele código que você tem aqui, olha. Por quê? O código, ele vai falar para você o seguinte: se você tem, por acaso, né, uma estrutura de buscar a sua mecânica de forma separada, tá? Então uma informação nova, uma informação já recorrente, você vai precisar coletar essa informação de forma nova, tá? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou dizer que o código, né, ele vai ser igual àquele código que eu tenho lá na minha estrutura, tá? Então eu vou falar para ele o seguinte, ó. No caso dele ser MD variáveis, eu vou dizer que if, né, e aí até aqui nem preciso do if, code, que é uma outra variável que eu vou criar lá em cima, deixa eu até já criar aqui para não dar confusão para ninguém, gem code as double, tá? Que é o código que eu vou escrever lá, tá? E aí eu posso falar aqui para ele que o código, que é o código, vai ser igual a ponto range, cifrão a, dois pontos, cifrão a, ou melhor, a cifrão e comercial L ponto velho. Por quê? Ele vai estar aqui já na informação na coluna A. Eu não quero trocar esse código nessa condição, tá? E no caso contrário, né, então no caso dele tá fazendo um item novo ali, aí eu quero fazer o seguinte: if code igual a empty, then code é igual, e aí eu vou usar novamente uma função lá do Excel, que é o seguinte, olha, worksheet function ponto max function ponto max, que é o máximo de quem, né, do meu ponto range, cifrão a, dois pontos, cifrão a. Então ele vai pegar o maior código que já existe e eu vou somar mais um para que ele faça essa estrutura. Só que só quando o código for vazio. Por quê? Quando ele rodar aqui 5 vezes, por exemplo, nessa estrutura, eu quero que ele faça isso daqui só na primeira vez. Aí ele vai definir lá, por exemplo, código 525. Quando ele vier aqui pela próxima vez, né, pela segunda recorrência, seja ela quantas forem, ele vai perceber que o código já existe e vai manter o mesmo código. Por que isso? Porque assim você vai ter a possibilidade de excluir apenas um item ou excluir todos os itens dentro de um mesmo lançamento quando você fizer isso, tá? Então isso vai dar uma mecânica aí mais interessante, mais dinâmica para a pessoa. Por exemplo, a pessoa fez uma despesa, lançou uma despesa com 12 pagamentos, por exemplo, e ela quer excluir todos, para não ter que excluir um por um, ela vai ter essa opção e é essa mecânica que vai permitir isso, porque todos os códigos da despesa vão ser idênticos, tá? Só que tem um detalhe. Quando ele faz isso daqui, olha, vai ser importante, né, que você tenha um prefixo, né, alguma coisa que coloque ali essa informação dizendo também qual é a parcela que você está pagando. Por quê? Se você fizer o código igual, depois você vai ter que ficar conferindo a data para ver se a data está batendo. Então, para não ficar fazendo esse código muito maior, eu vou fazer uma verificação aqui um pouquinho diferente, que vai ser o seguinte: além dele dizer que essa informação aqui do código é esse dado aqui, eu até vou fazer uma alteração, ao invés de dizer que o código é double, tá? Pensando melhor aqui, olha, eu vou falar para ele que o código é string. Eu até vou corrigir uma outra coisa ali também. E aqui é string. E um detalhe que eu deixei passar aqui é date, e esse aqui é date também, tá? Esses dois aqui são data para dar certo, tudo bem? Double e string. Por isso que eu sempre deixo separado para não confundir. Beleza. Então, por quê? String vai te permitir colocar texto. Quando você colocar texto ali, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa informação, né? Então ele pegou ali o máximo, colocou aqui dentro do código, né? Eu vou formatar isso daqui para que ele fique com o número certo de dígitos que eu quero. Como por exemplo, aqui no código de receitas, olha, eu estou usando ali, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, tá? Então aqui eu vou fazer do mesmo jeito. Como que eu faço de colocar 6 dígitos? Eu vou vir aqui, esse worksheet function, vou colocar aqui um format dessa informação, né, então desse número que eu tenho ali, vírgula, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros ali dentro. Tá? Então isso daqui vai fazer com que você tenha ali uma estrutura mais completa para isso. Então ele colocou na mesma base e vai ficar legal. Depois eu quero que ele coloque uma barra e o REC, né? Então, porque se ele colocar uma barra e o REC, ele vai colocar justamente o número de itens que você está fazendo ali, tá? Então, desse jeito fica mais fácil para você calcular qual que é a parcela que você está fazendo, tá? Então, eu vou criar mais uma variável aqui, também do tipo double, só para colocar esse prefixo de forma legal, de n as double, tá? E aí eu vou falar para ele o seguinte, que esse código, né, vai ser isso daqui,
E aí depois ele vai dar aqui um e comercial, a espaço, hífen, espaço, e eu vou colocar o seguinte, né? Vou colocar n, e comercial, né? N, e comercial barra, e comercial rec. Então quando for 1 de 12, vai aparecer 1 de 12, 2 de 12, 3 de 12 e assim por diante, fazendo um código que fique mais fácil de você localizar tudo que você precisa depois, tá? Beleza. Agora, como que ele vai contar esse n, como que ele vai fazer essa repetição quando essa repetição for necessária? Para fazer isso, eu vou precisar rodar da data inicial até a data final, tá? Então eu vou fazer o seguinte, já que eu defini aqui o df como essa data final, eu vou dizer que o meu n é igual a 1, tá? Então o n vai começar ali com a primeira rodada, digamos assim, ou até melhor, posso até colocar n igual a 0, e depois eu posso falar o seguinte, for, tá? dt to, ou até melhor, while dt é menor ou igual do que df, então enquanto, né, o dt, while, enquanto o dt for menor ou igual ao df, eu vou ficar fazendo esse preenchimento que eu estou colocando aqui, tá? E aqui o w-end para terminar essa rodada, ok? Só que agora, como é que eu vou transformar, né, esse dt com o até ele chegar no df? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, que dt é igual ao worksheet function do próprio idate, que a gente já viu antes, do próprio dt avançando um mês. Tá? Então assim ele vai avançar um mês e vai comparar de novo com o df. Quando ele estourar, ele para de rodar isso daqui. Tá? E toda vez que ele rodar, eu quero que ele coloque n igual a n mais 1. Então n igual a n mais 1. Tá? Então assim fica mais fácil. Por que eu estou usando o n, o rec, não estou usando diretamente? Tem esse dt e df também. Tá? Porque assim eu vou poder rodar a mesma estrutura, e vocês vão ver quando a gente colocar essa parte aqui do código, tá? Essa parte aqui de cima do código, que é o seguinte, com a mesma estrutura ele vai fazer tanto a parte de verificação para quando for por número de recorrências, quanto para quando for por data final. Tá? Então vai ficar um pouco mais fácil essa estrutura, tudo bem? Então ele vai ficar rodando isso daqui, já colocamos ali o n, já fizemos ali o código, né? Então sim ele vai rodar isso aqui de forma mais clara para você. Depois que ele rodou, agora é só colocar as outras informações no lugar certo, né? Então aqui, olha, eu tenho aqui em despesas, né, a data de vencimento, né? Então nesse caso eu vou ter que pegar a informação ali correta para isso, né? Então a data de vencimento ela depende do seu multipágina. Então if.mp mi.mp, e aqui eu vou pegar despesas.value é igual a 0, then, então .range cifrão B, cifrão é comercial L.value vai ser igual, e eu vou pegar a informação da minha DT, tá? Então, nesse caso, até eu nem preciso disso aqui, né? Deixa eu até facilitar aqui. .range, cifrão B, cifrão é comercial L.value igual a DT, né? Então, cdate do DT. Como ele já está avançando, já vai dar certo desse jeito, tá? Então, data de vencimento já foi. Data de pagamento, né? Então ele só vai preencher a data de pagamento se a data de pagamento existe, né? Então if mi.tb, e aí aqui eu vou procurar data pagdesp, ponto value é diferente de empty then, ponto range cifrão C cifrão é comercial L.value é igual, e aí eu vou colocar a informação lá de pagamento, né? Então mi.cdbl, né? Cdate, para transformar em data, mi.tb data pagdesp, tá? Ponto velho. Lembrando, uma questão que é lógica, né? Não vai fazer sentido a pessoa fazer recorrência 12 vezes, por exemplo, e colocar data de pagamento, porque a data de pagamento vai ser separada, então ela vai fazer isso pela edição depois, tá? Se acontecer da pessoa acabar colocando recorrência e data de pagamento, ele vai colocar a mesma data de pagamento para todos os itens. Eu estou consciente disso e eu vou manter essa possibilidade, porque existe a possibilidade da pessoa ter um parcelamento e ela querer fazer ali já o pagamento, quitando, por exemplo, esse pagamento, e aí faria sentido ela colocar as mesmas datas de pagamento para todas as parcelas, tá? Então, justamente por conta disso que a gente vai fazer desse jeito, tudo bem? Mas isso vai ser uma condição que o usuário vai ter que se acostumar, e eu estou ciente disso. Se você quiser resolver isso, você pode colocar também umas travas para evitar que isso aconteça, mas sempre lembra, se você tem que estar ciente das condições que você está deixando para o seu usuário do seu sistema, tá?
Beleza, fizemos a data de pagamento, agora a conta, né? Então a conta é a CB, né? Então, ponto range, cifrão cifrão e comercial L ponto velho vai ser igual. E aí eu vou pegar a mi.cb conta desk.velho. Depois da conta, descrição, né? Então, vamos lá. Ponto range, cifrão e comercial L ponto velho vai ser igual a mi.tb desk livre desk.velho. Depois a descrição, tipo, né? Então tipo depende lá do OB, né? Então aqui eu vou até dar um espaço para ficar mais agradável. If mi.ob livre fixa.velho é igual a true, then e aí eu vou falar aqui ponto range, cifrão f, cifrão é comercial L ponto velho é igual, e aí eu vou colocar aqui fixa, else, caso contrário, ponto range, cifrão f, cifrão é comercial L ponto velho vai ser igual, e aqui eu vou colocar variável. Em alguns casos o pessoal quer deixar bonitinho, o pessoal coloca também os unicodes aqui também, você pode usar pelo CHW para poder chamar Unicode caso você queira colocar. Se tiver dúvida como fazer isso, deixa aí, a gente pode na descrição, nos comentários, a gente pode até fazer um vídeo só falando de como você pode usar Unicode para apresentar isso. Lá no projeto que a gente está fazendo de gestão de mão de obra, que também está rodando um projeto bem grande aqui, a gente está rodando esse terças e quintas aqui, lá a gente usou isso, uma estratégia desse tipo, para fazer a matriz de flexibilidade da equipe. Tá? Então uma saída também funciona, fica bem legal, tá bem? E aqui eu vou deixar um end if também. Aí beleza, rodamos essa parte, né? Então ele fez ali a coluna F, categoria, né? Então categoria não tem muito o que falar, ponto range, cifrão G, cifrão e comercial L ponto velho vai ser igual, e aqui eu vou colocar, né, mi.tb cb, né, livre catdesp.velho, beleza. Depois o valor, né? Então o valor ele já está também lá na nossa estrutura, então ponto range, cifrão H, cifrão é comercial L ponto velho vai ser igual a mi.tb dinheiro valor desp.velho, tá? Então assim vai pegar essa informação, e o status vai ser ali uma fórmula, tá? Então o status a gente vai aprender a colocar ele um pouco depois, porque a gente vai ter que testar ali. Então o status eu estou propositalmente deixando ele vazio por enquanto, tá? Então vou colocar uma nota aqui, olha, preencher fórmula do status, tá? Então isso daqui vai fazer com que você consiga já fazer seus primeiros preenchimentos, pensando em preenchimento único, tá? Então vou salvar o código e vamos rodar até onde a gente fez. Lembrando, ele ainda está incompleto, tem uns detalhezinhos para a gente colocar mais ali, tá? Então se eu clicar aqui em salvar, ele vai me dar um alerta e vai marcar aqui todos, menos a data de pagamento, porque ele é opcional, tá? Então a pessoa vem aqui, descrição da despesa, teste, por exemplo, conta bancária, eu vou pegar que a gente não colocou nenhuma ainda, né? Tem que fazer aqui o preenchimento delas até. Vou colocar aqui qualquer coisa, ele não está bloqueando ainda, tá? Depois a gente vai fazer essa parte. Deixar como despesa fixa, mesmo categoria ainda também não tem nenhuma categoria descrita ali. Valor, vou colocar aqui qualquer coisa aqui também. A data não vou colocar nada, eu vou colocar aqui o vencimento, sei lá, dia 21/4, por exemplo. Tá? Então, beleza, cliquei lá para salvar. O que ele vai fazer? Tá? Lá na nossa base, deixa eu fechar esse cara aqui. Deixa eu vir aqui em despesas, ele já lançou aqui, olha, data de vencimento, lançou aqui pra gente a conta bancária, lançou aqui pra gente a descrição, lançou o tipo, lançou a categoria, lançou aqui o valor. Ele faltou lançar aqui o código pra gente, né? Porque eu realmente esqueci de escrever lá o código em algum lugar, por isso você sempre testa isso antes, tá? Mas foi o que ele fez ali o preenchimento todo. Eu comecei a fazer o preenchimento aqui, olha, da coluna B. Que tá aqui, olha, e faltou fazer o preenchimento ali da coluna A quando ele faz essa variável. Por quê? Se ele tiver com MD variáveis, né, L diferente de empty, né, ele vai vir para cá, caso contrário ele vem para cá. Então ele vai lá e faz o L, que vai ser igual àquela informação, pegou aqui o código, mas eu não escrevi essa informação em lugar nenhum, né, então eu preciso vir aqui. E do jeito que tá, eu posso simplesmente colocar ponto range, cifrão A, cifrão e comercial L ponto velho vai ser igual a código, tá? Então assim agora vai ficar certinho ali pra gente, já não vai dar nenhum problema. E aí, na próxima aula a gente vai colocar aqui essas informações de recorrência e também aqui a informação da fórmula ali de status, tá? Então são os dois passos que a gente vai fazer na próxima aula.
Eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo.